São 8 horas e 24 minutos no nosso bloco de entrevistas de hoje. Como já havíamos comentado, vamos falar sobre política, sobre eleições 2016, onde recebemos aqui o jornalista e agora também blogueiro, né, o Vieira, para falarmos então sobre eleições 2016. Bom dia, Jarbas. Bom dia, Tracy. Bom dia, Wagner. Bom dia também aqui a Juliana e Elisa Valim conosco no estúdio. Prazer estar aqui de novo na sala, no estúdio da Rádio 102.9 Morinha FM. Até um pouco emocionado, porque são 7 anos já quase, né, que eu deixei esses microfones aqui. Né? O tempo passa rápido, simplesmente está ficando mais velho, né? É uma constatação não tanto quanto agradável, mas necessária. Então, depois de 7 anos aqui, voltando a falar de novo nos microfones da 102.9, um prazer ainda maior por ser com vocês, né, com o Wagner, com a Tracy, profissionais que eu acompanhei no início, né, de suas carreiras e que hoje estão aqui muito bem fazendo o papel de âncoras deste importante programa. Então, uma emoção muito grande estar aqui. Pedir desculpas aos ouvintes também por conta de gaguejos, salivações. Eu estou um pouco fora do rádio já em 7 meses, então a gente perde um pouco a prática. E ele veio vamos tentar arrumado, vamos né? A gente tentar... até comentou, não é TV já. Não é TV, né? É que sexta-feira a gente sendo mais arrumadinho, né? né? Acorda mais cedo, não ficar mais. Já é quase fim de semana. É verdade. Mas para nós também é uma honra tê-lo aqui, como tanto eu como meu irmão temos uma grande admiração pelo teu trabalho e vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje. E um trabalho que vamos já comentar aqui, né, que vai se estender no dia da eleição, né? Com certeza. Fechamos então uma parceria para termos aqui Jarbas Vieira com a gente no dia 2 de outubro na cobertura das eleições 2016, falando aí sobre todos os municípios, uma cobertura completa, tendo então o apoio do Jarbas Vieira no domingo. Eu vou estar na internet, obviamente, mas o bacana é estar aqui na Rádio Amorim FM, né, que tem abrangência regional, líder de audiência aqui em vários dos municípios do extremo sul de Santa Catarina, e vai ser muito bom estar aqui durante toda a parte da tarde, já informando da eleição, e depois, a partir das 5 horas, com a totalização dos votos, já poder falar a respeito dos resultados dos municípios aqui da nossa região, tanto no extremo sul quanto no litoral norte do Rio Grande do Sul. Quadro definido, 3 praticamente, né, até porque o período de começo já se passou, salvo alguma mudança que ainda é permitido por lei, substituição de candidatos ou desistências, né, já temos todos os municípios com as suas candidaturas encaminhadas. Resta agora a fase de registro, depois que se registra a candidatura, os demais, os envolvidos, né, ou até mesmo o eleitor pode pedir alguma impugnação de candidato A ou B se encontrar alguma irregularidade, mas muito difícil que isso aconteça, né, pelo nível dos candidatos que temos aqui no extremo sul catarinense. Então, salvo alguma substituição, acho que vai ser isso aqui mesmo nós apresentar para os nossos ouvintes. Então, não tem mais o que se fazer. Segunda-feira é o prazo, né, para registro de candidatura. Aí depois tem análise, né, tudo registrado, a coligação A de pedir impugnação do candidato à coligação B, se encontrar alguma questão irregular, né, o próprio eleitor também ele pode não fazer diretamente, ele pode fazer uma denúncia, no caso ao Tribunal Regional Eleitoral, que pode analisar também a situação do registro da candidatura, né, o candidato A tem alguma questão que tem ali colocado como inelegível por conta de algum crime, alguma condenação, essas coisas que são possíveis, né, mas eu vejo que os partidos se prepararam bem, estão aí todos aptos, né, para concorrer ao pleito. Certo. Vamos tentar falar um pouquinho de cada município. Vamos lá. 15 municípios da MESC, né? Acredito que não vai dar tempo de falar de todos, mas vamos iniciar então. Dá sim. A gente vai rapidinho em alguns e fala mais de outros. Com certeza. Falar um pouquinho sobre Sombrio, iniciar já que estamos aqui, falar sobre o nosso município. Jarbas, como é que você analisa as candidaturas de Sombrio? Bom, algum problema na relação de registros, alguma polêmica? Como é que é a sua análise em Sombrio? Sombrio, as candidaturas estão postas, né, e definidas já com certa antecedência, principalmente a candidatura de situação, já definida com bastante antecedência pelo prefeito Zênio Cardoso, que vai concorrer então à reeleição, tendo a Gislane Cunha como vice, mais ali vários partidos agregando também na sua coligação. A oposição demorou um pouco para se definir, teve algumas dificuldades, mas também encontrou uma solução caseira, uma solução que não era muito cogitada inicialmente, mas que já começou a ganhar corpo e ser bem vista, né, dentro do próprio PP, e também já começa também uma candidatura que tende bastante a crescer, né, do Gilberto Oliveira. O que aconteceu com a oposição? Né? Tinha algumas expectativas, expectativa principal em cima do nome do Dema, né, o Dema que, quando deixou o PMDB e ingressou no PSD, tinha a pretensão de ser candidato, né? O PP tinha a intenção de apoiar, não fez explicitamente porque achou melhor como estratégia conservar aquela chama dos seus filiados de que teria um candidato para o Partido Progressista.
Mas essa estratégia acabou sendo benéfica de um lado, né, deixou a chama acesa, porém acabou esfriando a chama do Dema, como a gente costuma dizer. Né? Se o Dema, por exemplo, uma avaliação que eu faço, né, se o Dema tivesse tido já o apoio público, né, se o PP tivesse publicamente apoiado o Dema já mais antecipadamente, mais cedo, dificilmente o Dema não desistiria, né, com o andar da carruagem, não teria mais como desistir. Mas como o PP também ficou um pouco reticente a anunciar publicamente, o apoio era dito mas só em reuniões, né, internas, então isso acabou fazendo com que o Dema repensasse melhor e ser candidato numa cidade tamanho de São das Rios, da região. É uma decisão muito difícil, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, né? A campanha, por mais que tenha diminuído em termos de tempo, ela desgasta e exige muito, né, de uma pessoa. O Dema tinha seus negócios e acabou ponderando que ele, no momento, né, não seria, então, a hora ideal dele ser candidato. Ele tem essa vontade, esse desejo, acredito que nas próximas eleições também o Dema possa, de novo, estar à disposição. Passado esse imbróglio, o PP foi para as suas soluções, seus nomes que tinha em pauta, né? Alguns que estavam bastante dispostos a serem vice do Dema acabaram não optando por assumir a pré-candidatura a prefeito. E aí, depois de algumas conversas, o PP conseguiu, então, achar a solução em torno do Gilberto, uma solução que acabou sendo consensual, porque o Gilberto, como é um militante do partido de bastante tempo, militante muito fiel, né, às lideranças do partido aqui de São Paulo, conseguiu agradar a todos. A gente sabe que partidos, por vezes, que não têm suas alas, então às vezes colocam um candidato A, o outro não gosta, o B também não tem muita preferência, então o Gilberto foi uma solução encontrada pelo PP, que conseguiu fazer, então, com que o partido se unisse. E o PP unido é muito forte, então isso faz com que também a eleição em Sombrio ela seja uma eleição disputada. Você me pergunta, 3, Jarbas, tem favorito? Eu digo 3, tem favorito? Favorito é o atual prefeito Zênio Cardoso, e favoritismo não quer dizer vitória, né? Isso, a política aqui na nossa região tem vários casos de favoritos que não venceram. A gente pode citar o doutor Everaldo em Balneário Gaivota, primeira eleição foi eleito prefeito, segundo era amplamente favorito, perdeu para o Valcir, né? Você pode estar lá em São João do Sul, Torinho também era muito favorito, ficou perdendo para o Alex há uns anos atrás. Jacinto Machado também, o ex-prefeito Motinha era muito favorito, perdeu para o Antônio. Então não quer dizer que o favorito vai ganhar. Mas, né, a gente, analisando, e as pessoas que conversam sobre política sabem que há um favoritismo do Zênio Cardoso. Vai restar a ele, a sua coligação, trabalhar para confirmar esse favoritismo, e para o Gilberto e coligação do Gilberto, trabalhar para quebrar o favoritismo. Então, eleição é trabalho, a gente tem que ver como começa a campanha para saber o que vai acontecer com ela de fato. A partir de começar a campanha, a gente começa a saber se o caminho a sendo percorrido por A ou por B é um caminho que tende a ser vitorioso, né? Mas antes de começar a campanha, está tudo indo muito guardado, muito sigiloso. Em relação aos partidos, às coligações, no caso do PMDB, conta também com mais partidos apoiando? Mais partidos apoiando, né? São várias siglas, talvez não consiga nem na todas de cabeça, possa ser de algumas, né? Você tem siglas como PMDB e PR na cabeça de chapa, e depois você tem ali PSDB, tem PSB, tem Democratas, tem o próprio PRB, tem PDT, né? Tem PCdoB que agregou depois, tem o próprio, já citei no caso o PSDB do Bujão também, que era uma terceira via na eleição passada e agora está também com o Zênio Cardoso. Então, esse número de partidos maior, ele acaba, e outros partidos acabei não estando agora, mas esse número maior de partidos, ele faz com que, primeiro, se tenha mais candidatos na rua, né, a coligação que o Zênio vai lançar oficialmente na próxima semana, a campanha começa com muitos candidatos, né, eu não tenho aqui o número ao certo, né, até porque algum outro pode acabar de de última hora, mas são mais de 50 candidatos a vereador, né, enquanto que a coligação do Gilberto vai ter menos de 20, vai ter, então, mais de 18, né? Do 18 a 20, 2 por 1, vai dar mais de 2 por 1. Então é exército na rua, é gente pedindo voto, isso tudo acaba também fazendo que essa é uma das vantagens de uma coligação grande. E a outra vantagem é o tempo de rádio. Sombrio tem 2 emissoras de rádio instaladas aqui na cidade que vão transmitir propaganda eleitoral. É um pouco diferente neste ano, tem menos tempo de propaganda em si, mas com mais inserções. Uma coligação maior, você consegue ter mais tempo de rádio. Com mais tempo de rádio, o candidato pode passar melhor suas propostas, o adversário vai ter menos tempo para poder, talvez, também apresentar a sua proposta. E claro, somos uma cidade já com 29 mil habitantes, né, menos eleitores, mas uma cidade já de médio porte. Né, o rádio é importante para você disseminar, né, a ideia, disseminar o que você pensa, né, então isso também acaba sendo um fator favorável, né, à candidatura à reeleição do prefeito Zênio Cardoso. Mas, né,
retorno a repetir, né? Favoritismo não é vitória, né? E se o candidato favorito ele pensa que está eleito, ele já está muito próximo de perder. E se o candidato que não é favorito, ele tem a ciência disso, ele já está mais próximo de ganhar, né? Porque ele sabe que não é favorito, mas ele tem que trabalhar mais para poder superar esse favoritismo. A campanha em Sombrio, ao meu ver, né, a oposição, o PP, o Gilberto Oliveira junto com o Dime, vão focar muito na questão do atendimento ao interior, né, essa é uma linha que se percebe já nos seus discursos, né, nos eventos que tem acompanhado do PP, do PSD, a gente percebe isso, né, então a questão do atendimento ao interior, né, de elencar que a atual gestão fez obras muito no centro, deixou o interior um pouco de lado, os bairros, as vilas, então isso deve ser o tom da campanha do Gilberto Dime. E a campanha do Zênio é uma campanha, claro, focada nas realizações, nas ações que ele fez em seu governo e também tentando aí vender, né, novos sonhos para a população a partir dos próximos 4 anos. Então as campanhas devem ser baseadas nesse sentido. Favorável a uma novidade, claro, para o PP e para o Gilberto, uma questão que vai ajudar bastante é a questão do Dime ter sido colocado como candidato a vice. Isso fabrica também com que o próprio Dema entre na campanha, trabalhe, né? Então, onde o PP quer trabalhar mais no interior é onde o Dime, o Dema tem uma entrada muito boa, né? Boa Esperança, comunidades do Retiro, comunidades do interior. Então isso vai fazer com que o PP tenha mais acesso a esses locais. E aqui no centro, obviamente, uma área que o PP também já tem uma boa abrangência pelo número de empresários, liderança, é um partido muito grande. Então, essa vai ser também uma vantagem que o PP tem que não tinha na outra eleição. E o PMDB, a vantagem que tem, né, com relação ao que não tinha na outra eleição, o Zé era oposição, não tinha máquina a seu favor, hoje é prefeito, tem a máquina também, isso é uma vantagem que tem que ser considerada numa eleição. Então, a questão da vice também, né? A vice também do Zé é uma vice que agrega bastante. 10 anos, né, na Secretaria da Saúde, com certeza vai agregar bastante. Vai agregar bastante, né? Tem a questão de ser uma mulher, também já é bem visto por parte da sociedade. Tem trabalho extenso realizado, 10 anos de trabalho. Tem sangue, né, político por conta do seu pai falecido, ex-prefeito Arlindo Cunha. Então, tudo isso também acaba sendo um fator na formação de chapa que o Zênio acertou, né, nesse sentido. Né? Tanto é que o Zênio nem teve dificuldades para formar sua chapa. Você pega uma coligação com 10 partidos, como a do Zênio, por exemplo. Ideal que tem uma briga muito grande para quem vai ser o vice, né, do candidato a prefeito. E o nome da Zênio acabou sendo assim muito bem aceito por todos os partidos e prova de que ela, de fato, tem aí tem muito a oferecer, né, para esta campanha. Resta saber se o eleitor vai corresponder, né? A gente fala sempre em termos de expectativas, né? A verdade só depois de totalizar os votos nas urnas depois das 17 horas. Certo. Falar um pouquinho agora, que já falamos bastante de Sombrio, né? Entrar um pouquinho em Balneário Gaivota, município aqui vizinho, que começou ali em relação à oposição, começou com o PMDB, acabou o PMDB sendo vice, né? Ficou aí o Quequinha, oposição, e o Ronaldo Pereira com o Machadinho, que, por sinal, acredito que seja o partido que tem mais coligações apoiando, né? 11 partidos. Araranguá também, o Mariano tem 11 também. Mas Mariano ficou com 11, estava em torno de 10 ou 11, né? Tinha a questão do PDT, agora depois eu vou dar uma olhadinha. Mas até em relação ao tamanho da cidade, proporcional, né? É verdade. O Senado de Gaivota é até um pouco parecido com o de Sombrio, né? O prefeito ainda da reeleição, né? E por conta disso tem uma certa vantagem. A gente fala de vantagem porque, pegando a média das últimas eleições, cerca de 80% dos prefeitos que foram à reeleição conseguiram se reeleger, né? Então, estatisticamente é uma vantagem importante que tem que ser considerada. Da última eleição aqui na nossa região, apenas o Jusa não conseguiu se reeleger no município de Sombrio. Os demais prefeitos que foram, todos acabaram reeleitos. Então, mantendo essa média aí de cerca de 75%, 80% de prefeitos que eleição vão e conseguem se reeleger. O Ronaldo tem essa vantagem, assim como o Zé também tem uma vantagem de ter muitos partidos ao seu redor, né, que vai estar uma vantagem em termos de propaganda de rádio. O Gaivota também tem uma emissora de rádio situada na sua cidade, vai ter propaganda eleitoral também. Consegue disseminar mais aí as suas ideias. Candidaturas a vereador está igual, não tem, apesar de ter muitos partidos, o Gaivota e o Ronaldo, e tanto o Quequinha vão ter um número semelhante de candidatos à Câmara de Vereadores, né, não é uma discrepância muito grande como está acontecendo aqui no município de Sombrio, então nesse ponto elas se equivalem. E, claro, né, o fator da máquina também ajuda o Ronaldo, né, mas acho que a oposição se organizou bem, acho que a opção pelo Quequinha é uma opção que vem de esperança para a população, né, uma novidade, né. Se fosse, como, por exemplo, o ex-prefeito Bonamigo, ou até o Neném Colares, né, são candidatos que já passaram, né, por administrações passadas, já tiveram em campanhas passadas, não era tanta novidade assim. Então, o Ronaldo já não é mais novidade, ele é prefeito, é reeleito, ele vai ter que mostrar o trabalho. O Quequinha
vem de novidade, vem de esperança, pode ser. Então foi acertada a estratégia da oposição de lançar o Quequinha. É um vereador que está no seu segundo mandato, né? Ninguém lembra, o Quequinha foi vereador do primeiro mandato de Balneário Gaivota, né? Que vai na Câmara de Gaivota, na foto do Quequinha, muito novinho ainda, né? Então ninguém percebe, mas já foi vereador por segundo mandato, né? O Ronaldo também com ampla experiência na Câmara de Vereadores, e agora foi prefeito e vai à reeleição. Tem um vice também que agrega, o Ronaldo, né, o vice, o Machadinho, já foi prefeito de Sombrio, quando o Gaivota pertencia a Sombrio, uma pessoa muito benquista aqui na nossa comunidade também, né, também tem uma boa entrada perante o eleitor lá em Balneário Gaivota. O vice do Quequinha, o Enio, né, um vereador jovem, PMDB, tem DNA político também, falou da Gislan, que tem DNA político. O Enio também tem, né, filho do Raulino, que acabou falecendo recentemente também, mas vereador muito atuante em Balneário Gaivota. Então também é uma candidatura que ela vem de esperança para o eleitor. Claro, tem que saber como vai se organizar essa candidatura, né? A diferença em termos de estrutura, de gente na rua vai ser muito grande, né? Apesar de PMDB ser um partido forte, o PSDB não é tão forte assim, é um partido que se reorganizou ao longo dos 4 anos, mas é uma eleição que também promete ser aí bastante disputada. Tem uma questão, né, que Gaivota nunca teve reeleição, né? Então a gente tem que avaliar isso, né? O eleitorado de Balneário Gaivota, em tese, nunca reelegeu um prefeito, né? Então, na história do município, que não é muito longa, diga-se de passagem, mas nunca um prefeito ficou 2 mandatos. Se o Ronaldo conseguir esse feito, vai ser entrar na história como o primeiro prefeito reeleito de Balneário Gaivota. E o Quequinha, obviamente, se apega ao fato de ele não tentar, de a tradição se manter, né? De ele não conseguir a reeleição. Claro, tem que registrar também que dos últimos prefeitos de Balneário Gaivota, de todos os prefeitos de Balneário Gaivota, apenas 2 disputaram a reeleição, né? O primeiro foi o Everaldo Ferreira, né? Doutor Everaldo, que acabou, foi o primeiro prefeito de Balneário Gaivota, tentou a reeleição e acabou perdendo para o Valcir, numa eleição daquelas que a gente considera como surpreendente, né? De que o favorito nem sempre ganha. Depois acabou assumindo, o Valcir assumiu, teve aquele trágico incidente, né? O atentado contra ele que acabou fazendo com que ele não concorresse à reeleição, concorreu o Adroaldo no seu lugar. Era uma candidatura em tese de continuidade, o Adroaldo conseguiu vencer, né? Depois o Adroaldo não disputou a reeleição, né? Fez um mandato que acho que não lhe credenciou para isso, não disputou a reeleição, colocou o Neném Colares, perdeu a eleição por o Bonamigo, né? O Bonamigo foi prefeito, e o Bonamigo aí sim disputou a reeleição e acabou de ser derrotado pelo Ronaldo. Então, perder mesmo a reeleição, só 2 perderam, foi o Bonamigo e também o Dr. Everaldo, né? Mas, mesmo assim, Gaivota tem a tradição de nunca ter tido um prefeito reeleito. Obviamente que o Quequinha, né, que é o candidato de oposição, vai se apegar a esse fato. Certo, vamos falar um pouquinho de Araranguá, mas depois do intervalo, 8 horas e 42 minutos. Vamos a um breve intervalo já. Voltamos e continuamos nosso bate-papo com o Jara. 8 horas e 46 minutos, vamos então agora falar um pouquinho de Araranguá, nosso também município vizinho, que teve aí bastante polêmica, né? Na verdade, demorou bastante, né, a definição das candidaturas. No fim, aí acabaram 4 chapas majoritárias para Araranguá, né, Jarbas? É isso mesmo, e salvo alguma desistência, né, que ainda pode acontecer, né, vai ficar para a disputa da eleição. Eu falei ainda um pouco da questão das coligações, né, Araranguá também são 11, tá? Então Araranguá e Gaivota tem 11 partidos, né? Araranguá é PP, PR, PSDB, PSB, PRB, PSD, Solidariedade, PSC, PEN, PV, PCdoB, todos juntos na candidatura aí, na majoritária do Mariano Mazzuco e do Primo Menegali. E a questão do G8, que estava bem, que era até então, estava aí entre PP e PMDB, acabou rachando o G8? O G8 não existe mais, né? Aliás, é um pouco de modismo isso, né? Que o pessoal cria G5, G7, G8, né? Havia um grupo de partidos que dava apoio ao governo do Sandro Maciel e por conta disso, quando o Sandro desistiu de ser candidato à reeleição, né? Tinha essa primazia, ele podia ser candidato à reeleição. Talvez se fosse candidato à reeleição, os partidos que estavam com ele continuassem estando, né? Talvez um, ou no máximo 2, optasse por um projeto diferenciado, mas se o Sandro fosse candidato, o Sandro teria esses partidos todos consigo, né? Aí, obviamente, depois que você desiste, o Sandro desistiu da candidatura à reeleição, ele tentou assumir o protagonismo de manter o grupo unido, de ele negociar em nome do grupo, mas a gente sabe que os interesses individuais acabam sempre superando os interesses coletivos, e em política não é diferente, né? Aliás, em política isso é mais latente, e não teve como segurar o tal do G8, e a maioria acabou convergindo para o projeto do Mariano Mazzuco. O Mariano Mazzuco, que é ex-prefeito, né, aliás, uma figura histórica da política de Araranguá, 2 vezes vice-prefeito e 2 vezes prefeito, né, então tem 16 anos aí de mandatos
executivos, digamos assim. Claro que como vice apareceu menos, mas também estava lá nas fotos, assinando, participando, tem como, no caso, tem histórico de que venceu eleições, isso acaba sendo um ponto positivo para ele. Uma eleição que, quando ele foi reeleito, ele disputou com uma coligação grande, né, com 11 partidos, né, e acabou também se fazendo vencedor naquela oportunidade. É uma eleição que ele é favorito também, né? Por conta da forma como acabou acontecendo, sem fazer muita força, ele conseguiu agregar 11 partidos, né? Quando acertou a questão do vice sendo o Primo Menegali Júnior, claro, por ser uma liderança jovem, mas muito mais pela figura do pai dele, né? O ex-prefeito Primo Menegali, isso acabou fazendo com que outras siglas como o PSDB, que tem um histórico muito grande, né, de afinidade com o próprio Primo Menegali, através do André Alves, que é o presidente do partido, Margarete Baran, lideranças que eram do PSDB, né? E que do tempo do Primo, né, eram funcionários do Primo Menegali no seu governo, e acabaram eles obviamente convergindo para a candidatura que tivesse ali a figura do filho do Primo Menegali, que no caso o Primo Menegali Júnior, e outros partidos acabaram fazendo aí a mesma coisa. O PMDB teve assim erros clássicos, né? O PMDB não conseguiu se organizar. Porque o que acontece? Quando você coloca um figurão para disputar uma eleição, como no caso o Mariano Mazzuco do PP, né, obviamente você tem três partidos que vão estar com ele, mas você sabe que tem a oposição que vai se saber fazer uma composição correta, uma negociação correta, você consegue fazer uma posição forte também. Mesmo caso porque o candidato que ele é muito carimbado, como é de um partido, como o Mariano Mazzuco, ele tem a sua aprovação, vai ter sua rejeição também. Então tem muita gente aqui que não gostaria de estar com o Mariano, mas está por falta de opção, né? Então se o PMDB tivesse feito uma candidatura sólida, um projeto forte, com certeza o PMDB teria mais partidos também para poder dar uma equilibrada nessa balança. Não conseguiu, o Sandro não quis se candidatar para a reeleição, né, desarticulou o PT. O PMDB tinha todo um projeto de César acabou desistindo, desarticulou o PMDB. Então ficou muito propensa, né, a eleição para o Mariano Mazzuco. É claro que a candidatura lançada agora pelo PMDB Democratas, de Janise e Rony da Silva, que é uma candidatura pura do PMDB, porque o Rony sempre foi do PMDB, né, saiu do PMDB, pode até brigar com o César, mas o Democratas tem muito pouco a somar com relação assim, a novidades, né, a gente, Democrata, saindo na candidatura. Uma candidatura muito mais chapa pura do que coligação essa aqui com o Rony da Silva e o Anísio Prêmio. Claro que são candidatos jovens, também vão vender uma certa esperança, uma questão de novidade, mas, né, um poderio muito grande do outro lado, um poderio econômico, um poderio de currículos, digamos assim, muito grande do outro lado. Outras candidaturas, né, o Chico do PT, hoje registrando a Maria Mater do PT também, né, a Maria vai ser substituída, isso já é fato, né, nos bastidores já se comenta, primeiro se registra, né, para garantir o registro, depois pode fazer a substituição. Então a Maria deve ser substituída pela Linda Turelli, que é do PDT, ela é uma figura. Os Turelli é uma família que comanda o PDT há muito tempo em Araranguá, então a Linda vai trazer o PDT para a chapa, até para tentar fazer uma chapa parecida com o que o Sandro teve, né, com o Rodrigo Turati de candidato a vice, né, como foi o Sandro e o Rodrigo, PT e PDT, então isso vai ser feito lá em Araranguá. Mas uma candidatura que vai ter muito fragilizado, né, pelo momento nacional do partido, como a gente comenta bastante, e muito fragilizado pelo governo do Sandro. Não foi um governo bom, né? O Sandro não conseguiu, infelizmente, na Paranaguá, que teve muita esperança quando colocou o Sandro como prefeito. O Sandro batalhou, o Sandro 4 eleições para ser prefeito, na quinta conseguiu praticamente esse feito, né? Esperava muito dele, né? E ele acabou não conseguindo fazer um governo que fosse a contento. Tanto não conseguiu que não se colocou para a reeleição. Se tivesse um governo satisfatório, obviamente, ele estaria ali buscando se credenciar para mais 4 anos. Apostou muito na questão federal, né? E a gente sabe que hoje em dia, não só Araranguá, mas municípios, consegue-se fazer obras com convênios, né? Então tem que bater em porta de deputado, A, B, C, D, e tentar ali um pouquinho de cada, como fez aqui Sombrio, como fez Gaivota, como fez Turvo, muito bem com o Ronaldo Carles. Então assim, é com convênio, e batismo de porta. O Centro ficou muito focado só no governo federal. O governo federal entrou em crise, problemas com a Dilma, que queria saber mais da sua situação pessoal do que também de ficar prestigiando seus correligionários, e acabou aí o Sandro ficando com portas muito fechadas, né? Salvo isso também é uma pequena incompetência administrativa, né? Porque você falou do G8, ainda há pouco, quando puxou a conversa de Araranguá, né? O Sandro, para ganhar a eleição, né, junto com o Rodrigo, ele teve uma coligação muito grande, né? Então, colocou muita gente no seu governo. Araranguá, diferente de Sombrio, né, ela tem uma arrecadação grande, cerca de 10 milhões por ano. Se você fazer uma administração enxuta, tu consegue, com caixa própria, fazer obras, ter investimentos, tu consegue deixar a prefeitura viável. Como foi Primo Menegali fez os seus dois, basicamente isso, não tinha muitos convênios, mas foi um prefeito que é conhecido por obras, por quê? Porque tinha uma gestão enxuta, Araranguá arrecada bem, tu consegue fazer algumas obras com esses recursos. O Sandro, como tinha muito partido, acabou loteando demais a prefeitura, esses mesmos partidos que lhe deram
eleição e que hoje talvez acabe indo para o Mariano, né, acabou eu sendo tendo uma máquina muito pesada, muitos cargos de confiança, muita gente também, muitos partidos comandando, não cria uma identidade, né, de como vai ser o teu governo, né, um pensa de um lado, outro pensa de outro, e queira ou não queira, isso acaba no dia a dia influenciando, porque o prefeito, por mais que seja ele que mande, não está todo dia na prefeitura decidindo, uma hora está viajando, outra hora está vendo uma situação lá, então muitos partidos acabam em tese, às vezes, complicando, né, se o prefeito não for firme, né, não for buscar recursos, ele vai ter essa dificuldade. E o Sandro não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu administrar o seu caixa bem para ter recursos próprios, não conseguiu buscar recursos fora. Então, a prefeitura ficou só pagando conta, basicamente fez o básico, e aí não fez o mandato custoso. Então, a eleição é Aranguá, quem tem mais o Beto Cohen e o Luiz da Farmácia do PTB, né? Que tem outro candidato que vem de novidade, o Beto fez uma boa votação até para deputado federal, né? Tem um bom discurso, comunica bem, isso acaba fazendo com que ele também apareça no cenário, mas uma eleição por conta dessa divisão que me favorável ao Mariano, né? Se tivessem todos os demais juntos, talvez equilibrasse um pouco mais. Mas com essa divisão de 4 candidaturas, né, muito provável que o Mariano aí acabe conseguindo chegar à prefeitura pela terceira vez. Salvo alguma coisa para vai acontecer. A questão do voto útil, Araranguá, já aconteceu algumas eleições, chegar no final da campanha, o pessoal do PMDB, por exemplo, ver se o Chico tivesse melhor colocado para não deixar o PP ganhar, descarregar votos no Chico, né, ou vice-versa, né. Mas, né, tem que ver como é que os partidos vão estar no andar da carruagem, ver se a questão do voto útil acaba também se aplicando em Araranguá. Acho difícil pela composição dos candidatos que estão hoje. Em relação a Santa Rosa do Sul, Gessi que já foi prefeita, né, com o Nelson aí tentando a reeleição, como é que você vê essa disputa? Também um duelo de gigantes aqui em Santa Rosa, né? Porque são dois políticos, são dois candidatos que nunca perderam eleições, né? Estão invictos até hoje, né? Tanto o Nelson já foi vereador, né? Já foi vice-prefeito da própria Gessi, né? Agora foi prefeito. A Gessi também já foi vereador aqui em Sombrio, já foi vereador em Santa Rosa, já foi prefeita por 2 vezes, já foi vice também do ex-prefeito José Isopo, outro que já faleceu, então nunca perderam eleições os dois, né? E um vai sentir o gosto amargo desse ano, né, da derrota, né? A Gessi por ter 2 mandatos recentes, então tem na lembrança do eleitor o que ela fez, né? O Nelson também tem um mandato que está em execução, que também tem na lembrança do eleitor o que ele fez, né? Então isso faz com que as coisas sejam ali bem emparelhadas. A oposição conseguiu trazer mais o Agenor, no caso ele trouxe mais o Agenor do PR, que era do PP, então ele dali vai tirar alguns votos, digamos assim, que na eleição passada não estiveram a favor do Giovano, né? Foi uma diferença muito grande, foi cerca de 500 votos na eleição passada, que o Nelson ganhou do Giovano, né, na eleição do PMDB contra o PSD. Não creio que esse placar vai ser de hipótese alguma, é uma eleição bem mais apertada em Santa Rosa do Sul, tanto para um quanto para outro, quem vencer. Olha, eu estou arriscando na casa dos 100 votos a diferença, tá, da eleição, tá? Vai ficar para menos de 100. Claro que a urna que vai dizer depois se de fato isso vai acontecer ou não. Mas, e o Nelson conseguiu em tese manter os partidos, a questão do Agenor que acabou deixando o PP e fundando o PR, o Nelson conseguiu manter PSDB, conseguiu manter PT, conseguiu manter Democratas, partidos menores, mas que também, né, vão se somar, vão trazer ali, no caso, militantes, né, para o pleito. Então, isso é uma eleição muito acirrada. Vamos ver. Obras o Nelson tem para mostrar? Tem, né? A gente tem opção para mostrar que ela fez também? Tem. Então, nessa questão, eles meio que vão se equiparar, né? A Gessi vai fazer um trabalho mais franciscano, né? De trabalhar, de visitação, né? Até porque ela tem tempo para isso, né? O Nelson, por ser prefeito, ele tem uma agenda administrativa para cumprir, não vai poder toda hora estar na casa do eleitor, visitando. Também não sei se é muito o perfil do Nelson, né? Ele tem muitos, às vezes vai ao cabo eleitoral, vai visitar, talvez não sei se ele tanto faz assim, visitas porta a porta. A Gessi e o Agenor vão ter que fazer isso, se quiser vencer, até porque para poder tirar esse favoritismo um pouco maior que tem ali, no caso, o Nelson por conta de ser prefeito, né? Como a gente acabou de falar aqui. Em tese, 80% dos prefeitos vão se reeleger. Essa eleição vai dar menos, porque nós temos 4 que concorrem à eleição, se eles puderem me ajudar, acho que concorre o Vado, lá no Morro Grande, concorre o Zica no Ermo, a reeleição, o Zênio aqui em Sombrio e o Nelson, são só esses 4 que concorrem à reeleição. Os demais ali não concorrem. Então, estatisticamente, né, desses 4, em tese, 3 devem se reeleger, um não. Aí a briga vai ser quem vai ser esse não que vai se reeleger. Claro que, por ser muito diferente da política, uma campanha com menos tempo, uma sessão de revolta do eleitor talvez um pouco maior, talvez faça com que esse número diminua, quem sabe para 50%, se 2 não se reelegerem, já vai baixar para 50% percentual. Mas eu ainda acredito que desses 4, acho que um não se reelege. Isso é garantido, né? Então... Certo.
Em relação a Turvo, né, uma mudança aí do cenário, até então, até alguns dias se via aí quase que confirmada uma chapa única e há poucos dias aí, na mesma data da convenção, acabou, né, tendo uma outra chapa com o PP. Então a disputa entre PMDB e PP. Acredito que esse acontecimento até surpreendeu, né, não só a população de Turvo, mas também a própria chapa aí do PMDB, né, Jarbas? Quem queria a chapa única era o prefeito Carles, né? Estava trabalhando por isso, né? E com uma visão, né, até que ele não conseguiu, talvez São João do Sul quase conseguiu, né? Depois a gente fala um pouquinho de São João do Sul também, mas o Carles não conseguiu trazer o PP para junto de um projeto, né? E o PP acabou lançando uma candidatura que é forte também, uma candidatura do Arlindo Manente, uma pessoa que tem muito trânsito no interior, né? Por conta da presença da Copersucar, que exerceu por bastante tempo, né, conseguiu também uma vice que lhe agrega um apoio no centro da cidade, né, no caso que é a Maria do Carmo Olive, né, esposa do Abel Olive, uma pessoa também muito... não concorreu à reeleição, mas o Abel sempre foi lembrado, né, toda eleição em turno se fala, se o Abel concorresse, o PP teria um candidato muito forte, se o Abel concorresse, o Abel não concorreu, mas a sua esposa acabou compondo a chapa e deu um equilíbrio muito interessante a chapa do PP lá em Turvo. Lá é um duelo, assim, um clássico que eu chamo da política, né? Porque nós vamos ter duas chapas puras, uma do PMDB e uma do PP. Não tem isso em nenhuma outra cidade da nossa região, né? Uma disputa mano a mano. Candidato a prefeito e vice-PMDB, candidato a prefeito e vice-PP, não tem. Então, essa é uma disputa bem interessante e vai lá no acabar rachando, né, também a questão da sociedade, né? Isso, porque Thiago e Abel, o Thiago também eles são amigos. Transitam por ali, pelo mesmo círculo, né, de amizades, digamos assim, né? O Thiago, por ser vice-prefeito, tem uma exposição já um pouco maior do que a própria Arlindo Manente. O Thiago já foi candidato a prefeito uma vez também, acabou sendo derrotado. Aliás, essa é a questão, né? O PP o PP acha que pode ganhar do Thiago, porque já foi uma vez e já perdeu. Né? E você vai uma vez e perde, né? Você acaba criando a falsa impressão que você não vai ganhar de novo. Então, talvez se o candidato não fosse outro, né? Talvez o PP não lançasse candidato. Mas eu creio que o Thiago se preparou bastante, né? Ele tinha umas diferenças, né? Umas questões internas do partido que o prejudicaram na eleição que ele perdeu para o Brina, lá no município de Turvo. Parece-me que o PMDB entra mais unido para esse pleito, né? Além disso, tem partidos que vão apoiar, como PSDB, como PR, PTC. Então, acho que o PDT também apoia lá o Thiago no município de Turvo. Então, ele tem uma coligação um pouco maior. Está mais preparado do que estava na eleição passada, em 2004, quando perdeu. E acho que o PNB está mais redondinho por conta do trabalho que o Carles fez, né? Então, a gente sabe que... não se comenta, né? Mas tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, em Turvo, o PMDB tem uma ala que é um pouco mais do Heriberto, um pouco mais do Carles, que agora o Thiago entrou bastante, e o Carles possibilitou o Thiago que ele ganhasse essas alas, porque o Carles deixou o Thiago assumir por várias oportunidades, sempre colocou o Thiago dentro das decisões, sempre esteve junto, deixou que o Thiago participasse do governo, né? Então o Thiago não é um candidato a vice-ET que surgiu para disputar a eleição, não. Ele já participava do governo do Carles, ele já consegue ter ali uma sintonia com o militante do PMDB. Eu me recordo de situações que eu já percebi no serviço de prefeitura de Turvo, de chegar no início do mandato do Carles, e a pessoa fala, o Thiago, não sei, né? Hoje não tem mais isso, né? Porque as pessoas do PMDB já viam o Thiago com uma certa dificuldade por conta da eleição que ele perdeu, né? Em 2004. Hoje o Carles conseguiu como feito quebrar isso, né? O Thiago hoje está 100% sintonizado com o PMDB de Turvo. E a jogada de mestre, que foi feita pelo Eduardo Moreira, que é o vice-governador do estado, também muito amigo do Carles, foi colocar o Heriberto Schmidt de coordenador da campanha do Thiago. Então, o Heriberto também que tinha uma vontade de ser candidato, né, intrínseca, mas tinha, né, colocando ele como coordenador da campanha, né, o teu nome está no jogo, então estou obrigado a trabalhar também, fazer um trabalho bom para fazer com que esse projeto seja vencedor no caso do Thiago Zilli. Mas, a candidatura do PV também é muito forte, ela vai ser uma eleição também das mais disputadas. Quanto tempo, né, Tracy? Vamos mais 2 minutinhos aí. São João do Sul, para a gente encerrar. São João do Sul, o Moacir é o mais favorito de todos os candidatos, né? Você pega o candidato favorito aqui na nossa região, o Moacir é o mais favorito por conta da composição toda feita, pela articulação feita pelo prefeito João Rubens, que colocou praticamente uma chapa única. Não é chapa única porque o PPS, né, conseguiu também registrar sua candidatura e vai concorrer lá também com o João da farmácia, né, o João Cardoso e o Igor Escandolara, que são os candidatos do PPS. Mas é um partido pequeno, poucas lideranças, disputando contra o Moacir no PSD, o PP com o Edinho Trajano de vice, mais 5 vereadores do PMDB, vão ser lançados ali 10 candidatos na chapa, digamos assim, em torno do Moacir. Então a criatura mais favorita impossível não existe, né? Claro que não ganha, mas é muito difícil o projeto do PPS lá em São João do Sul. Tentou-se uma candidatura única até o último momento,
ressaltar-se o esforço feito pelo João Rubens nesse sentido, prefeito do município, né, até um desgaste que ele acumulou. O João Rubens está muito mal visto dentro do PMDB, né, o partido dele, em nível estadual, o pessoal está um pouco tanto chateado, porque assim, o João Rubens conseguiu muitos recursos do governo do estado, o federal fez um mandato bastante positivo no município, com muitas obras, e aí o que o partido espera quando você dá todas essas condições para um prefeito? Que tu vai, dispute a reeleição e tu ganhe de novo, né, mantenha-nos no comando. E o João abriu mão disso, né, por verificar que a situação é uma situação difícil, que a Caixa da Prefeitura, assim como Caixa das Prefeituras menores, estão com bastante deficiência por conta de diminuição de repasses, crise econômica, aquela coisa toda. O João pensou diferente, né? Pensou em fazer um projeto para a cidade conseguir, em tese, uma união política para que a cidade possa crescer mais. Isso foi a ideia do João. Tirou o PMDB da cabeça chata, que ele poderia ser candidato a prefeito e tentar candidatura única. Por exemplo, o Carles quer fazer candidatura única, mas não abriu mão do Thiago ser candidato a prefeito, né? Se tivesse aberto mão, por exemplo, com certeza o PP aceitaria. O PP vai ser o vice, nós não vamos ser prefeito, vamos botar um outro partido, o PSDB, por exemplo, lá no município de Turvo. Com certeza o PP aceitaria, né? Mas o PP de Turvo não quis fazer isso. O João fez, né? Então ele foi assim, ele foi ao extremo para conseguir a assinatura única e só não conseguiu porque o PPS, verificando que obviamente algumas pessoas não gostam de coisa de assinatura única, a eleição tem que ser disputada, tem que dar direito do eleitor votar, de escolher entre A ou B, o PPS verificou essa possibilidade e lançou um projeto alternativo. Talvez dê certo, talvez não dê certo, mas deu a opção para o eleitor. Mas o João lá se comprometeu politicamente, né? Em favor dessa ideia dele. O Moacir acabou sendo beneficiado. O Moacir tinha a promessa do João, quando os dois formaram a chapa na eleição passada, de o João lhe apoiar para ser candidato, né? E o João cumpriu a promessa com o Moacir. Certo, ainda queríamos falar de Praia Grande, de Jacinto, mas infelizmente o nosso tempo aí está curto. 9h05 agora nesse momento. Obrigada, Jabas. Acredito que conseguimos falar muito bem dos que comentamos, né? Valeu, Três. Obrigado. Também volta outra oportunidade de falar mais dos municípios também e fazer o convite para que no domingo, dia da eleição, as pessoas que já ouvem a 102.9 por tradição, continuem sintonizadas, aquelas que porventura não ouçam com muita frequência, mas que também é um assunto que interessa e que acompanhem tudo que vai acontecer aqui na nossa região, na cobertura que vai ser preparada pela equipe 102.9.